ouviram falar sobre poema ou já leram poemas, imagino eu, né? Então, o que é um poema? A palavra poema deriva do verbo grego poin, que significa fazer, criar, compor. Então, o poema é um gênero textual que tem a finalidade, o objetivo de manifestar sentimentos, emoções. Então, é um arranjo de palavras que contém significado. Muitas vezes nós podemos pensar que os poemas, eles falam apenas sobre temas relacionados ao amor, né? Mas na verdade não, ele pode falar sobre vários outros temas também. Como, por exemplo, o poema que vocês têm ali no livro de vocês, Mais Respeito, Sou Criança. Né? Ele não é um poema que fala sobre amor, ele tem uma outra temática. Então, os poemas eles podem falar, claro, sobre amor também, né? Mas sobre tristeza, sobre raiva, sobre outros sentimentos, sobre heróis, amizade, lugares, acontecimentos na vida daquela pessoa, ideias, natureza. Enfim, o poema ele pode ter vários temas, né? Quais são as características desse gênero poema? Então, o gênero poema, ele é apresentado em estrofes e versos. E o que são estrofes e versos? São as partes de um poema. Verso é cada uma das linhas que um poema tem. Então, versos são as linhas do poema. Estrofes são os conjuntos dessas linhas, o conjunto dos versos, certo? São como se fossem os blocos do poema. As estrofes, elas sempre são separadas umas das outras por um espaço em branco. Então, vamos ver aqui um exemplo, né? Aqui nós temos um poema que se chama Canção do Dia de Sempre, que foi escrita pelo autor Mário Quintana. Então, aqui temos a primeira estrofe do poema, esse conjunto dos versos 1 e 2. Então, verso é a linha, verso 1 a linha 1, verso 2 a linha 2. Então, tão bom viver dia a dia, a vida assim jamais cansa. Então, aqui nós temos um verso mais um verso que formam a primeira estrofe. Depois, temos mais um verso, verso 3. Viver tão só de momentos, verso 4. Como estas nuvens do céu. O verso 3 e o verso 4 compõem a segunda estrofe, a estrofe 2 do poema. Depois, verso 5. E só ganhar toda a vida, verso 6, inexperiência, esperança. Né? O verso 5 e 6 fazem parte da estrofe 3. E assim por diante, nós temos várias estrofes, certo? E temos vários versos. Então, vamos contar. Temos versos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, temos 16 versos nesse poema. E quantas estrofes? Temos uma estrofe, né? Versos 1 e 2. Duas estrofes, verso 3 e 4. 3 estrofes. 4 estrofes. 5 estrofes. 6 e 7. Essa última aqui um pouco maior. Então, temos estrofes. 7 estrofes, né? Notem que as estrofes, elas sempre são separadas por um espaço em branco. E esse espaço, ele precisa ser respeitado quando a gente for escrever ou transcrever o poema. Então, aqui eu tenho uma parte branca entre a estrofe 1 e 2. Aqui entre a 2 e 3 também eu tenho espaço em branco. Entre a 3 e 4 também espaço em branco. E assim por diante. Né? Eu uso um espaço para separar as estrofes. No texto poético, ou seja, nos poemas, há um eu que fala das suas emoções, do que sente em relação ao mundo que o rodeia. É por isso que no poema
nós temos a presença de algo que se chama subjetividade. Então, o poema, diferente de um texto jornalístico, por exemplo, uma reportagem, ele não é objetivo, não tem a ideia de passar uma mensagem principal, né? Então, o sentido de um poema, ele depende muito mais do leitor do que da pessoa que o escreveu, porque o leitor, ele vai entender o poema a partir do que ele viveu, dos sentimentos dele, do que ele pensa sobre o mundo, certo? Então, o poema em si, ele não tem uma mensagem formal, fixa, né? No poema, nós temos um nome especial, específico para o narrador, que é quem conta, quem escreve, né? Quem narra o poema. O narrador do poema, ele é chamado de eu lírico ou também de eu poético, certo? Então, a pessoa que está narrando aquele poema, não necessariamente quem escreve, né, no papel oficialmente, mas quem narra a história no poema é chamado de eu poético. Os poemas, eles exploram bastante recursos sonoros, como, por exemplo, a rima e a métrica. O que é métrica num poema? É uma separação de sílabas a partir do som das palavras. Então, o poema, muitas vezes, ele é organizado, né, numa métrica em que as palavras, elas combinam, né? A sequência das palavras combina. Os poemas, eles podem ou não rimar, né? Não quer dizer que todo poema vai ter rima. Isso é um mito, poemas podem ou não rimar. Quando um poema não tem rimas, ele é chamado, né, de um poema com versos soltos ou versos brancos, ok? Então, tem até um nome para poemas que não têm rima. Isso quer dizer que é algo bem comum, né? Não quer dizer que todos os poemas precisam rimar. E o que é a rima mesmo? Rima nada mais é do que a combinação de palavras com sons semelhantes. Então, por exemplo, amor rima com flor, com autor, coração rima com perdão, passarinho rima com carinho, amizade com felicidade. Enfim, essas palavras têm uma sonoridade, um som parecido. É isso que é a rima. Então, vamos ver um exemplo de poema onde nós temos a presença de rimas. O poema As Borboletas, do autor Vinícius de Moraes. Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas, e as pretas então, oh, que escuridão! Então, notem, né, que as palavras desse poema aqui, elas rimam. Por exemplo, se eu pegar aqui essa estrofe onde eu tenho borboletas brancas são alegres e francas, eu vou ver que a palavra brancas rima com a palavra francas. A sonoridade delas é parecida, o som é parecido. Como também com as palavras amarelinhas e bonitinhas. Também tem uma sonoridade, um som parecido. E é isso que é a rima, né? No poema, as pausas, elas não são feitas apenas com sinais de pontuação, como um ponto, vírgula. Mas a pontuação, essa parada que a gente tem na leitura, para que a gente consiga entender, consiga pronunciar bem as palavras, ela é feita pelo próprio ritmo que a leitura das palavras provoca. Então, por exemplo, aqui eu tenho o Haikai de Paulo Leminski, um poema de Paulo Leminski, que fala assim: amar é um elo entre o azul e o amarelo. Então, notem, aqui eu não tenho nenhum ponto, mas pela organização dos versos, mesmo sendo um poema tão curto, eu consigo entender as pausas que eu faço, né? Amar é um elo entre o azul e o amarelo. Então, essa organização dos versos
me ajuda a entender como que eu vou fazer a leitura. Mesmo sem ter um ponto, eu sei que eu preciso fazer paradas para ler o poema. Haikai são esses poemas curtinhos, né? Que tem poucos versos. Eles são chamados assim de haikai, ok? Você provavelmente já deve ter ouvido falar em poesia e talvez até pensou que poema e poesia são a mesma coisa. Será que realmente é isso? Poesia é um sinônimo, né? Quer dizer a mesma coisa que poema? Então, na verdade, não, pessoal. Poema e poesia são duas coisas bem diferentes. O poema é a obra em si, é o próprio texto. E o que é a poesia, então? Poesia é a arte, é a habilidade em tornar algo poético. Então, poesia não é necessariamente só um poema. Eu posso ter poesia na pintura, na música, em uma dança, em uma cena de filme. Tudo isso também pode ser algo poético, porque a poesia não é um texto em si. Poesia significa a arte, o belo, está relacionado à estética, né? E o poema não, o poema é o próprio texto, a escrita. Então, eu posso ter poesia em um poema, eu posso ter arte, sentimento em um poema. Porque, por exemplo, eu gosto dele, então para mim aquele poema tem poesia, tem beleza, tem estética, né? Tem arte. Como também eu posso ter poesia numa música que eu gosto. Aquela música é poética para mim, porque eu acho ela muito bonita. Então, poesia é isso, é no sentido de ser algo artístico, né? Algo poético. E poema não, poema é um gênero textual, certo? É o próprio texto. Então, o que é a poesia? É uma manifestação de beleza e estética. Tudo o que comove, que sensibiliza, que desperta sentimentos, que traz reflexões. Isso é uma poesia, certo? Então, de uma forma bem prática, como que eu diferencio poesia de poema? Então, eu posso pensar o que eu quero expressar, né? Ou como eu quero expressar. Então, o que eu quero expressar está relacionado à poesia, porque eu quero expressar uma ideia, um sentimento, né? Eu quero trazer uma reflexão para outra pessoa. Então, o que é a poesia? E o como, né? Como que eu quero expressar isso? Eu posso expressar isso através de um poema. Então, um poema é uma das formas de eu expressar poesia. Como eu posso expressar poesia através de uma música, como eu posso expressar poesia em um filme, eu posso também expressar poesia em um poema. Certo, pessoal?